Bom dia, comunidade ICL, seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL, hoje comigo, César Calejon. Agora 7 horas em ponto desse dia 18 de julho de 2025, sexta-feira, sextou, como diz o meu queridíssimo Chico Pinheiro, sexta-feira é vida que segue, tá bom? Então muito bom dia para você. Tá acordando aí nessa sexta-feira, ainda tá na cama, ou já tá no carro, indo pro trabalho, preparando o café da manhã, né? Se preparando para saber o que está acontecendo nesse mundão de, meu Deus, não é pouca coisa. Tem Trump redobrando a aposta, o Lula em pronunciamento em rede nacional, fazendo uma fala bastante forte, no sentido de defender a soberania do Brasil contra os ataques do Donald Trump e do bolsonarismo. Tem Congresso indo de férias agora eles vão descansar um pouco, depois de botar uma pauta bomba de 30 bi na cabeça do governo federal, agora eles vão descansar um pouquinho porque sabe como que é, né? Vamos falar a respeito disso tudo um pouco, vamos falar do caso de Jeffrey Epstein. Nos Estados Unidos a coisa está feia pro Donald Trump, existe uma associação forte sendo feita com o notório pedófilo, o Jeffrey Epstein, como vocês sabem, a gente vai trabalhar um pouco isso também. E trago atualizações de Gaza, como eu disse para vocês, enquanto eu tiver uma vírgula de energia no meu organismo, eu vou continuar denunciando o genocídio, a limpeza étnica do povo palestino a cada pequena oportunidade que eu tiver acesso a qualquer microfone que seja, tá bom? Gente, vamos começar então tradicionalmente, como a gente sempre faz aqui, com a previsão do tempo. Tendência de chuva para 10 dias no Brasil. A gente vai dar uma olhada aqui na previsão detalhada. A chuva é da Metsul, tá? Meteorologia. Essa publicação saiu na madrugada aí, ontem, fim do dia. A chuva no Brasil nos próximos 10 dias se concentrará nos extremos sul e norte do território nacional, além do litoral da região nordeste, segundo esses dados aqui da Metsul. Aí vocês têm o mapa, tá? Para quem não está vendo, tem uma região mais seca, uma área mais seca ali entre a região central e partes ali do sudeste e do nordeste também do Brasil, e mais água prevista para os extremos, tanto ali no extremo norte quanto no sul do país. Então o mapa acima mostra a projeção de chuva para 10 dias. Inclui a chuva de hoje no sul do Brasil, deve ser causada por uma frente fria. A região norte deixou o período chuvoso do ano, que se denomina de inverno amazônico, o período do calendário em que há uma maior concentração das chuvas, que vai de dezembro até meados de maio e que normalmente concentra 60%, 70% da precipitação do ano. Com isso, a região está sob o chamado verão amazônico, que traz uma forte redução das precipitações e tempo mais seco, principalmente em áreas mais ao sul da região da Amazônia Legal. Sob esse cenário, a instabilidade ocorre em locais mais próximos da linha do Equador. Por isso, nos próximos 10 dias, a chuva se concentrará mais no norte do Amazonas e do Pará, além de Roraima e Amapá, enquanto no restante da região predomina o tempo seco. No Nordeste, grande parte da precipitação se concentra perto da costa, mas para o interior a chuva é muito irregular. No oeste da Bahia e no sul do Piauí e do Maranhão pode sequer chover nos próximos 10 dias, tá? Centro-oeste, tendência para 10 dias, indica escassez de precipitação. Sudeste, a temporada seca também se fará sentir nos próximos 10 dias com escassez
de chuva. Como eu fiz ontem, gente, fica a recomendação, principalmente para quem está em áreas mais secas, no qual a chuva é mais escassa, procure utilizar umidificador ou fazer inalação com crianças pequenas. Se você não tem esses aparelhos em casa, procure colocar um balde com água, uma bacia com água, toalha molhada, que ajuda principalmente no cômodo no qual você ou as crianças dormem. Isso ajuda a aumentar um pouco a relatividade do ar, né? A umidade relativa do ar, perdão, e ajuda a respirar melhor. Uma série de doenças, quem já tem problema crônico nas vias respiratórias e tal, nessa época do ano sofre muito, então fiquem atentos porque isso é de fato uma questão pública de saúde, tá bom? Muito bem, gente, bom dia, 7 horas e 6 minutos, vamos acordando. O Desperta ICL hoje comigo, César Calejon. Eu comecei, como a gente tradicionalmente faz aqui no Desperta, com a previsão do tempo, indicando precipitações e chuvas em algumas partes do Brasil, uma região, maior parte do país também, com um clima bastante seco, o que implica aí essa questão de dificuldade de respiração por conta da baixa umidade relativa do ar, tá bom? Vamos começar com a pauta propriamente dita agora aqui. A gente tem o iclnoticias.com.br, você já sabe, a nossa comunidade já sabe, acessem todos os dias pela manhã, começou o dia, vai lá, iclnoticias.com.br, melhor conteúdo jornalístico, sociológico também, de análises, né? Time de craque que a gente tem no site ICL Notícias, sob o comando do queridíssimo Chico Alves, tá bom? Eu vou ir tomando um pouquinho de água aqui, porque aqui em São Paulo tá seco demais o ar, gente. A garganta seca, que é algo tenebroso, tá? Bom, vamos lá. Em vingança contra o governo, Câmara tira 30 bilhões da saúde e educação e repassa ao agro. Eu trouxe isso aqui para vocês ontem, né? Fiz análise de que se tratava de uma pauta bomba, imediatamente, já dava para entender o que estava em curso ali. E são processos análogos ao que aconteceu, por exemplo, ali, a partir de 2014, quando Aécio Neves e aquela turminha não aceita a derrota para Dilma, e passam a sistematicamente sabotar o governo de todas as formas possíveis, utilizando, inclusive, pautas bombas. Né? E aí vocês lembram o que fez o Eduardo Cunha em seguida, no sentido de começar esse processo de esvaziamento do poder executivo para, de alguma forma, empoderar cada vez mais o legislativo. Chega o que a gente tem aí 10, 12 anos depois, uma forma de governo congressual, um tipo de parlamentarismo orçamentário, como eu disse para vocês ontem, tá? Então, vamos ao texto. Esse texto foi publicado agora há pouco, 5h39 da manhã, pouco menos de 2 horas atrás. A Câmara dos Deputados aprovou, na noite da última quarta-feira, um projeto de lei que autoriza o uso de até 30 bilhões do Fundo Social, composto por recursos provenientes da exploração do pré-sal, ou seja, recurso seu, meu, nosso, do povo brasileiro. Para quitar dívidas de produtores rurais atingidos por calamidades públicas. O Leandro Demori vem falando muito disso, como é evidente que existe, sobretudo o pequeno produtor agrícola, sem dúvida que ele merece o apoio do Estado brasileiro, sem dúvida que cabe algum tipo de subsídio, principalmente tendo em vista possíveis estragos que foram causados por condições climáticas, não tenho a menor dúvida disso. Mas o que acontece muito não é o caso, é o médio e o grande produtor, um cara que já tem todo tipo de recurso financeiro, viaja de jatinho para cima e para baixo, e aí ainda quer botar a mão no erário, né, na coisa pública brasileira, para ter acesso a todo tipo de benefício. Aí, de fato, é complicado. Né? Uma classe
que já é absolutamente privilegiada em todos os sentidos, de lei Candir a todo tipo de tratamento único e exclusivo. Muitos desses, inclusive, são os mesmos que têm a cara de pau e a desfaçatez de falar em comunismo, Bolsa Família, que você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar, etc. e tal. Essa conversa fiada, essa conversa mole aí que vocês estão cansados de saber, tá bom? Então, continuando aqui, o Fundo Social é destinado a financiar iniciativas de saúde, educação e meio ambiente, coisas que são garantidas constitucionalmente, inclusive. Nosso texto, o texto da Carta Magna garante isso como direito fundamental ao cidadão brasileiro, entre muitas outras coisas, tá? Mas no que cabe nessa altura da análise. A medida foi duramente criticada por membros da base governista. O líder do PT na Câmara, o Zé Guimarães, classificou a proposta como uma bomba, sacando o impacto fiscal bilionário que ela pode causar. Esse é o único objetivo, esse é o objetivo precípuo, pelo menos, de uma iniciativa como essa. A votação ocorreu poucas horas após Lula vetar o projeto que aumentaria o número de deputados federais, iniciativa que tinha apoio direto do presidente da Câmara, o Hugo Mota. O veto intensificou a tensão entre os poderes executivo e legislativo, porque, evidentemente, o legislativo está querendo governar o país e a figura que fica na direção da mesa diretora da Câmara, né, o presidente da Câmara, se acha um tipo de primeiro-ministro hoje no país. É ele que vai decidir a alocação de dezenas, talvez centenas de bilhões de reais em recurso. É ele que quer efetivamente mandar no país sem ter a legitimidade soberania do voto popular, né? Porque o Lula teve 60 milhões de votos para exercer tal função. Não é uma questão de gostar ou deixar de gostar, a questão é infinitamente mais complexa do que isso. Agora, você não pode ter 150, 200, 300 mil votos e achar que você está apto a exercer a função de presidente da República. Tem algo de errado que não está certo aí, tá bom? Bom, o governo fala em traição e quebra de acordo da Câmara, o que já se tornou uma estratégia recorrente, principalmente com o Hugo Mota agora. No entendimento do Palácio do Planalto, a aprovação do projeto contrariou um acordo previamente costurado com ministros para adiar a pauta. Segundo Guimarães, o relator da proposta, o deputado Afonso Ram, havia se comprometido a debater o texto com mais calma, após reuniões com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com o ministro da Agricultura, o Fávaro. Abre aspas, isso aqui é do Guimarães, Zé Guimarães. Isso não é correto. O deputado procurou os ministros, disse que a negociação estava boa, havia um entendimento, foi rompido, afirma o Guimarães durante a sessão, tal. Ele lamentou o desgaste na relação com parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária que apoiaram a proposta. Evidentemente, você pode imaginar que a Frente Parlamentar do Agro está super feliz com esse tipo de coisa. É aquele meme do briguem desgraçados que cai mais no nosso bolso, tá? E a gente sabe que deputado de centrão é uma criatura, né, profundamente fisiológica, está muito preocupado com qualquer outra coisa que não seja poder, cargo, projeção política e coisa que o valha, tá? Uso de verba de áreas essenciais é alvo de crítica, então tá aí. Você pode imaginar que o principal ponto da discórdia entre os petistas e o desvio da finalidade original do Fundo Social, que foi criado para financiar áreas prioritárias como educação, saúde, cultura, habitação e meio ambiente, trouxe o Lindbergh Farias a fazer essa fala, essa crítica. Estamos falando de 30 bilhões de reais que sairão de políticas públicas fundamentais para cobrir parcelas vencidas e a vencer de dívidas rurais. Isso é gravíssimo, isso é uma bomba, tá? Então vocês podem imaginar que o objetivo é esse mesmo. A gente viu o Ciro Nogueira
uma figura notória aí do Centrão, uma liderança, numa conversa com a Faria Lima. A gente trouxe aqui no jornalismo do ICL, o Ciro Nogueira orientando, conversando ali com a Faria Lima, dizendo, olha, o governo acabou, a gente vai deixar o Lula sangrando em praça pública, porque ele tem 30%, não é tão fácil conduzir um processo de impeachment, dar um golpe em cima do Lula, como foi feito com a Dilma Rousseff. Ele diz isso de forma explícita, não é algo tácito, que eventualmente a gente tenha que fazer um esforço de interpretação, não, ele disse isso. Só o que ele não contava, uma figura como Ciro Nogueira e nenhum desses membros do Centrão, é que pouco mais de 1 mês e meio, talvez 2 meses depois dessa fala, a coisa estaria radicalmente em processo de transformação, principalmente por conta do ataque que o Donald Trump fez em nome do bolsonarismo. A gente já falou isso várias vezes aqui, a gente sabe que a questão é muito mais profunda, envolve um jogo geopolítico, envolve o interesse do grande capital estadunidense através de operadoras de instituições financeiras, através de Big Tech, através do grande capital estadunidense. Isso já é um ponto pacificado, mas o Trump sistematicamente, de forma reiterada, fala em nome dos Bolsonaro. Ele fala que ele está fazendo o que ele está fazendo porque o Jair Bolsonaro estaria enfrentando um processo ilegal. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Essa é a principal pauta do programa de hoje. Eu vou mostrar para vocês a carta, a mais recente carta do Donald Trump. Eu vou mostrar para vocês a resposta do Jair Bolsonaro e eu vou rodar na íntegra para vocês daqui a pouco o discurso que o Lula fez ontem em cadeia nacional de rádio e televisão. Daqui a pouquinho vamos chegar lá, fica aí, tá bom? Bom, vamos para amarrar essa questão aí da pauta bomba e dessa nova dinâmica que não sei se estabelece, mas vem se tornando mais aguda ao longo do último período aí. Tem esse texto do Felipe Pereira, os colegas Felipe Pereira e Amanda Freitas, isso foi publicado hoje, agora há pouco, 5h30 da manhã, tá bom? No UOL, após pauta bomba, Congresso sai de férias em pé de guerra com o governo. Então começa hoje oficialmente o recesso parlamentar, os parlamentares descansam até o final do mês. Vida dura, essa gente, não, eles trabalham 3 dias por semana. Vocês acham que é fácil? Fazer escala 2x5? Fazer escala 3x4 na melhor das hipóteses, que eles ficam em Brasília mesmo ali, talvez de terça a quinta-feira. E assim, almoços, toda aquela sofisticação. O povo sua. Não é fácil não trabalhar 2, 3 dias por semana com todo tipo de benefício que vocês possam imaginar, tá bom? Então, agora eles estão cansadinhos, tem que tirar férias. Então eles descansam até o fim do mês. Na volta terão de encarar o clima com o governo, que azedou na véspera das férias. Está dizendo o texto aqui, tá? Não sou eu dizendo que azedou o pé do frango, não. Dizendo que azedou na véspera das férias, com derrotas para ambos os lados, né? Também é verdade, gente, tá? Aqui entre nós só entre nós. O Centrão estava muito empoderado, né? O Jair Bolsonaro, a partir já do Eduardo Cunha, lá atrás, começa a passar um monte de PEC, começa fazer paulatinamente essa transferência de emenda impositivas, emenda disso, emenda PIX, emenda de não sei das quantas, tá? Começa a passar do executivo paulatinamente para o legislativo, e isso ganha um volume muito maior a partir do Arthur Lira e do desgoverno Bolsonaro. Se vocês pegarem o gráfico, tem o volume de emendas empenhadas e pagas até 2019, devia estar algo assim entre 5 e 10 bi, né? Em 2020 isso estoura, vai para 30, 40. E aí a coisa chega onde estamos hoje, porque o Brasil foi desgovernado por uma criatura inepta, um cretino, lambedor de bota de gringo,
e um cara que honestamente não tem a menor condição de gerenciar um negócio de pequeno porte. Você imagina colocar uma figura absolutamente despreparada, desqualificada como Jair Bolsonaro para chefiar o executivo de um país do tamanho do Brasil. Era óbvio que ele ia terceirizar isso. E aí acontece que cria-se essa dimensão de governo congressual, como eu digo aqui para vocês, é um termo definido pelo Cláudio Couto, tá? Muito bem. Então, gente, a questão não é de hoje. A questão não é de hoje. O fato é que o Legislativo está querendo, sim, usurpar funções e prerrogativas que são constitucionalmente reservadas ao Poder Executivo. E aí o Poder Executivo chegou a um momento, o Executivo, o governo Lula, negociou e conciliou até não dar mais. Né? Assim, todo tipo de diálogo, porque quando você vê uma figura como Mota, ou como o Alcolumbre ou o Lira falando, eles têm aquela vozinha doce, eles falam muito diálogo, muita serenidade, muita parcimônia. O discurso deles e o léxico vão ao encontro disso. Mas não tem nada disso. Se a gente estabelece um processo de chantagem, e o que eles chamam de diálogo é dinheiro. É simples assim. E aí chegou um momento em que eles estavam tão autossuficientes, o governo estava numa baixa de popularidade, sem recurso a empregar, para além do que já teria que ser disposto em caráter obrigatório. E a situação estava tão absurdamente favorável a essa gente, que eles acreditavam que eles iam poder ter o que eles queriam sem ter que sequer negociar. Isso é o que está em jogo aí. Veja, não é que não, eu vou ter o que eu quero, mas eu preciso ter um pouco de paciência, de construir consenso, ser capaz de dialogar para determinar um denominador comum. A coisa estava tão tranquila para eles, meu povo, que eles nem esse processo, sabe assim? Quando você já chega irritado, você diz o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos adiantar o plantão aí e evitar a fadiga, porque você não tem nada para negociar. Então eu vou fazer do jeito que eu quero e você calha a boca. Basicamente o Centrão estava desse jeito. Aí o que aconteceu? O Hugo Mota, né, vem e dá uma facada nas costas do governo, considerando aquilo que estava combinado. Como vocês sabem, acho que é do Brizola essa frase, a política adora a traição, mas odeia o traidor. Era algo que, a despeito de tudo o que faz, e a gente sabe o que faz, o Arthur Lira não faria. Ele estava combinado, ele iria manter o que estava combinado. O Hugo Mota achou por bem enfiar a faca nas costas do governo. De uma forma cínica, sorrateira e na calada da noite. Pautou a questão do IOF, foi para cima para derrubar o decreto e aí a coisa azeda. Aí o negócio estoura na cara dele e ele se vê meio que, opa, não era essa a reação esperada, a gente achou que a gente estava com muito mais força. Aí começa-se um processo de judicialização, porque como o Lula disse, bom, se eu não recorro à Corte Constitucional do país, eu não governo mais. E isso fica a critério do Centrão, a exemplo do que fez o Jair Bolsonaro, que não tinha nenhum interesse, nenhuma capacidade para governar, para além de ficar vendendo fumaça com pauta moral, com populismo penal, com dogma religioso e esse tipo de estupidez, tá bom? Bom, esse é o contexto, como vocês sabem, então vamos lá. O Lula vetou o aumento de vagas de deputados, e aí começa esse embate, porque o Lula também percebeu que, não, então vamos para cima. Vamos para cima que o jogo dá para encarar. Na quarta-feira, dia de intensas votações, o petista vetou o projeto que aumenta de 513 para 531 o número de cadeiras para deputados, que passaria a valer a partir das eleições de 26. O projeto é extremamente impopular. Segundo uma pesquisa da Quest, 85% dos entrevistados disseram ser contra a proposta, que tem um custo anual de mais de 64 milhões de reais, tá? E aí vem essa questão de que no mesmo dia o ministro Alexandre de Moraes
do STF validou o decreto do governo que aumenta a alíquota do IOF, deu uma derrota para o Congresso a despeito de ter mantido a questão lá que eu trabalhei com vocês da antecipação dos bancos, do custo, tem um nome específico que eu não vou lembrar de cabeça agora aqui, mas que diz respeito à antecipação que bancos fazem, custo... não vou lembrar agora de cabeça, perdão, muita coisa, mas o tipo de antecipação que os bancos fazem pro varejo, tá? Aí, modo pauta bomba ativado, foi o que eu disse ontem logo de cara. Em resposta a essa sequência de reveses, o Congresso veio para a briga. Os deputados aprovaram, por 346 votos contra 93, o projeto que dá até 30 bilhões em crédito para o agronegócio. Que é um escárnio, pô. Sabe, se tem alguém que não precisa de mais subsídio e de mais incentivo nesse país, é o agronegócio. Mas ainda aquilo que a gente falou, ainda se for um pequeno agricultor, se for um projeto orientado à agricultura familiar, muito bem. A gente sabe que não é o caso. A gente sabe que o que está em jogo aí são os interesses da Federação Parlamentar, do agronegócio, da FPA, da CNA. O Demore leu ontem aqui, se eu não me engano, no N1, o posicionamento da CNA, tá bom? Então, assim, é isso. O que está em curso aí é essa dinâmica de embate entre o Congresso Nacional e o governo, que tentou conciliar e tentou estabelecer o consenso, assim, de todas as formas possíveis, a ponto de irritar muita gente, inclusive que achava que esse enfrentamento já deveria ter se produzido antes. Quem não permitiu que isso seguisse no nível em que estava, em termos de negociação, foi o próprio Congresso Nacional, tá bom? Gente, isso dito, 7 horas e 27 minutos, ontem o Lula subiu o tom, né, percebendo o bom momento, né, percebendo a recuperação da sua popularidade e entendendo o espírito do tempo, considerando os ataques que o Trump vem promovendo contra o Brasil, o Lula foi ao ataque, né? Rede nacional de rádio e televisão, e eu quero mostrar para vocês, é um vídeo geralmente um pouco maior do que eu mostraria no Desperta para vocês, mas assim, isso é tão importante, e eu optei por mostrar isso na íntegra para vocês, deve ter algo entre 3 e 4 minutos, ô Sato, é isso aí? 3, 4 minutinhos, né? Tá bom. Então vamos rodar, prestem atenção, essa fala foi feita pelo Lula ontem, pouco antes do começo do Jornal Nacional, na Rede Globo, assim, quase que 8h30 da noite, e é um texto muito contundente, quero que vocês prestem atenção. Vamos ouvir o Lula. Minhas amigas e meus amigos, fomos surpreendidos na última semana por uma carta do presidente norte-americano anunciando a taxação dos produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto. O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos e encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Contamos com um poder judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, o princípio da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional. Só uma pátria soberana é capaz de gerar empregos, combater as desigualdades, garantir saúde e educação, promover o desenvolvimento sustentável e criar as oportunidades que as pessoas precisam para crescer na vida. Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo.
Minhas amigas e meus amigos, a defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil. Para operar o nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são obrigadas a cumprir as regras. No Brasil, ninguém está acima da lei. É preciso proteger as famílias brasileiras de indivíduos e organizações que se utilizam das redes digitais para promover golpes e fraudes, cometer crime de racismo, incentivar a violência contra as mulheres e atacar a democracia. Além de alimentar o ódio, violência e bullying entre crianças e adolescentes, em alguns casos, levando à morte. E desacreditar as vacinas, trazendo de volta doenças há muito tempo erradicadas. Minhas amigas e meus amigos, estamos nos reunindo com representantes dos setores produtivos, sociedade civil e sindicatos. Esta é uma grande ação conjunta que envolve a indústria, o comércio, o setor de serviço, o setor agrícola e os trabalhadores. Estamos juntos na defesa do Brasil. E faremos isso de cabeça erguida, seguindo o exemplo de cada brasileiro e cada brasileira que acorda cedo e vai à luta para trabalhar, cuidar da família e ajudar o Brasil a crescer. Seguiremos apostando nas boas relações diplomáticas e comerciais, não apenas com os Estados Unidos, mas com todos os países do mundo. Minhas amigas e meus amigos, a primeira vítima de um mundo sem regras é a verdade. São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais brasileiras. Os Estados Unidos acumulam há mais de 15 anos robusto superávit comercial de 410 bilhões de dólares. O Brasil hoje é referência mundial na defesa do meio ambiente. Em 2 anos já reduzimos pela metade o desmatamento da Amazônia. Estamos trabalhando para zerar o desmatamento até 2030. Além disso, o Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataque ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo e vamos protegê-lo. Minhas amigas e meus amigos, quando tomamos posse na presidência da República, em 2023, encontramos o Brasil isolado do mundo. Nosso governo, em apenas 2 anos e meio, abriu 379 novos mercados para os produtos brasileiros no exterior. Estamos construindo parcerias comerciais com a União Europeia, a Ásia, a África e nossos vizinhos da América Latina e do Caribe. Se necessário, usaremos todos os instrumentos legais para defender a nossa economia, desde recursos à Organização Mundial do Comércio até a Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional. Minhas amigas e meus amigos, não há vencedores em guerras tarifárias. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. Mas que ninguém se esqueça, o Brasil tem um único dono, o povo brasileiro. Muito obrigado. Então tá aí a fala importante do Lula, o dono do Brasil é o povo brasileiro e a nossa nação não vai se submeter aos desígnios de uma liderança estrangeira, qualquer que seja. A gente não vai deixar de usar Pix, a gente não vai abrir mão de um julgamento, o nosso sistema de justiça não vai se curvar àquilo que quem quer que seja diga. Pode ser presidente dos Estados Unidos, pode ser o Papa, pode ser sei lá, não importa. Quem tente exercer qualquer nível de ingerência direta dessa forma na nossa organização social, isso não vai acontecer. Não tem a menor chance. Tá? Então, quando o Lula diz que existiam negociações, naturalmente ele está falando de um nível técnico que se dava principalmente por pessoas e órgãos que estão aptos a exercer esse tipo de função. Em momento nenhum isso compreende a soberania do nosso funcionamento de justiça, a soberania do povo brasileiro, ou se a gente vai usar ou deixar de usar um tipo de solução tecnológica para pagamentos. Assim, é inacreditável que tenha um único brasileiro, por mais bolsonarista, sabe, que essa pessoa seja, que esteja sequer disposto a ponderar esse tipo de coisa. Aí, o seguinte, o Trump respondeu a Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, respondeu dizendo o seguinte: o presidente certamente não está, falando do Trump,
O presidente certamente não está tentando ser um imperador do mundo, que é o que o Lula disse, que olha, esse sujeito se comporta como um imperador do mundo e talvez a senhora Leavitt não saiba, mas o Trump já disse isso. Ele já disse isso. Ele disse, no meu primeiro termo, eu fui presidente dos Estados Unidos, agora eu mando no mundo. Abre e fecha aspas. O Trump disse isso. Tá? Então, ele é um presidente forte dos Estados Unidos da América e também é o líder do mundo livre. Mundo livre, cara. Que conversa furada. Veja, durante décadas, quase um século agora, os Estados Unidos foram capazes de vender essa ideia de mundo livre, de que as democracias liberais burguesas são a única forma de organização social legítima que respeita a pluralidade e a soberania do povo, do voto popular e tal. Uma baita balela. Os Estados Unidos são governados pela força do capital. Quem manda efetivamente nos Estados Unidos, meia dúzia de companhia, que agora Big Tech, que diz respeito à produção de combustível fóssil e tal. Quer dar um oizinho aqui, pessoal? Vem, lindão. Demore tá aqui, acabou de chegar. O programa era seu, cara. Então, assim, quem manda efetivamente no mundo é o grande capital. Olha o homem aqui, ó, como ele tá chique. Tá sentindo saudade do Desperta? Manda um beijinho pros seus... Beijo pra galera do Desperta. Daqui a pouquinho estamos lá no N1, gente. Beijo. Valeu, lindão. Então, assim, essa conversa de mundo livre já era um papo furado, lascado, né? Porque a gente sabe que coisa nunca funcionou assim. O que acontece é que de 6 meses para cá, durante esse segundo termo do Donald Trump, nem o verniz, gente. Nem o verniz. Esses caras estão prendendo alunos de doutorado nos Estados Unidos que fazem artigo de opinião condenando o holocausto do povo palestino, condenando o genocídio que está acontecendo em Gaza. Eles estão prendendo as pessoas. Então a gente ainda tem que aturar esse tipo de conversa fiada, falando de primeira emenda, falando de censura. Faça-me o favor, tá? Então, assim, não tem absolutamente nada de líder do mundo livre. Essa conversa aí já não cola mais. E vimos uma grande mudança em todo o globo por causa da liderança firme deste presidente. Conclui aí o posicionamento da Karoline Leavitt. Agora, olha que doideira. Vou mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui foi publicado pelo Jamil Chad, nosso queridíssimo Jamil Chad, hoje, na madrugada, meia-noite e 52. Enquanto ataca a eleição no Brasil, Trump proíbe críticas a ditadores aliados. Que legal, não é legal? O tipo de líder do mundo livre, que é o Donald Trump, fala um monte, aponta o dedo para todo mundo, agora vai lá criticar o Bin Salman. O Bin Salman, vamos lembrar, né, que foi a liderança de um regime que matou o Jamal Khashoggi, o jornalista, esquartejado, tá? Ao que tudo indica, numa embaixada na qual estava rolando música clássica, enquanto o crime era cometido. E aí o governo do Trump instruiu seus diplomatas pelo mundo a não se pronunciarem mais sobre a eventual falta de transparência, fraude ou irregularidades em eleições em outros países, sempre que ficar determinado que o governo em questão responde a um interesse estratégico dos Estados Unidos. Olha que maravilha! Fica ainda vedado, o líder do mundo livre, fica ainda vedado comentar sobre os valores democráticos, entre aspas, de outros governos. Num telegrama enviado para todos os postos americanos pelo mundo, o secretário de Estado, Marco Rubio, orientou seus funcionários sobre como devem proceder a partir de agora. A ordem é simples. O interesse dos Estados Unidos de manter uma aliança
com um governo deve ser prioridade e não seu posicionamento sobre a existência ou não de uma democracia ou direitos humanos. É curioso porque essa é a estratégia que os Estados Unidos utilizaram há quase 100 anos agora para criminalizar quem quer que seja. Toda vez que eles querem invadir, jogar bomba, desestabilizar uma democracia legítima, eles vêm com esse papinho. Ah, não são ditadores, é um regime. Eles começam a reorganizar essas estruturas para criminalizar uma determinada figura ou um determinado governo, uma nação, e em seguida eles levam democracia para esse país, tá? Então, diz aqui o telegrama, abre aspas, quando for apropriado comentar sobre uma eleição no exterior, nossa mensagem deve ser breve, focada em parabenizar o candidato vencedor e, quando apropriado, mencionar interesses compartilhados de política externa. Cara, o cara tá se metendo no jogo eleitoral brasileiro da forma mais agressiva possível. O cara tá usando 50% de taxa contra toda a nossa pauta exportadora para atacar o governo Lula e para comprometer o projeto, principalmente dos BRICS+. As mensagens devem evitar opinar sobre a imparcialidade ou integridade de um processo eleitoral, sua legitimidade ou os valores democráticos do país em questão. Olha que curioso, o Marco Rubio, porque no Brasil, o Trump, vocês estão fazendo absolutamente o oposto disso, tá bom? A ponto de que até figuras notórias da extrema-direita, bolsonaristas, disseram, não, acho que está acontecendo uma injustiça contra o Jair Bolsonaro, o que disse o próprio Mourão, por exemplo. Mas não vem meter o bedelho aqui, não. Quem tem que cuidar disso somos nós, os brasileiros, tá bom? Então, só trouxe isso aqui porque o Trump questionou a eleição no Brasil, né? Essa questão da perseguição contra o Bolsonaro, mas ditaduras amigas que vão ao encontro dos interesses dos Estados Unidos, aí tá tranquilo, é melhor não falar nada. Eu sou líder do mundo livre, mas em alguns casos no mucho, tá bom? Gente, e aí tem uma questão na fala dele, do Lula, no qual ele diz que existem políticos brasileiros que estão apoiando isso e que são traidores da pátria. Eu separei aqui para vocês para mostrar porque isso é um escárnio, tá bom? Ô Sato, coloca aí o tweet do Eduardo Bolsonaro na tela. Prezado presidente Donald Trump, é isso aí. Mas, isso, só o tweet, boa. Então tá aí, isso aí foi feito, eu tirei esse print ontem, isso aí deve ter sido feito na quarta-feira. Tá? Então aqui vocês têm um deputado federal, né, um parlamentar, que deveria representar os interesses do povo brasileiro sobre todas as coisas, independentemente do teu posicionamento político partidário ou político ideológico, você não pode jogar contra toda a sua nação para tentar avançar a sua agenda. Isso não é uma questão de direita, de esquerda, de comunismo, de capitalismo, de socialismo, o que quer que seja. Você, enquanto parlamentar brasileiro, tem a obrigação de defender os interesses do povo brasileiro. Tá? Muito bem, o Eduardo Bolsonaro, além de não fazer isso, vocês sabem, ele se licenciou, agora parece que vai ficar por lá mesmo, vai para os Estados Unidos e começa ativamente a fazer lobby para que os Estados Unidos sancionassem o Brasil, com algum tipo de coisa, demandando que o Moraes seja sancionado com a lei Magnitsky, que o nome do Moraes seja acrescentado na lista SDN da OFAC, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, o que pode impedir o Moraes eventualmente operar com crédito, ter qualquer tipo de vínculo com instituições financeiras, tudo isso ainda pode acontecer, inclusive
A coisa ia por esse caminho. Aí, de repente, o Trump veio com essa semana passada, anunciando taxas de 50% contra toda a pauta exportadora brasileira. E ainda assim, muita gente defendeu. O Tarcísio, né, com o bonezinho vermelho, tomou muita pancada, o Tarcísio perdeu muito capital político, inclusive de uma boa parte da direita, que já estava alinhada com ele. O capital financeiro, os industriais, mídia hegemônica, meio que já tinha adotado a candidatura do Tarcísio para chamar de sua e agora voltou atrás. O Tarcísio começou a tomar muita pancada e começou a tomar pancada de todos os lados. Porque os bolsonaristas fundamentalistas querem que ele apoie de forma irrestrita, mas tem muita gente no mercado e na direita que não quer, né? Que quer uma versão assim mais comedida. Agora, ainda assim, o Eduardo Bolsonaro veio com essa. Prezado presidente Donald Trump, Não, recebi com muita presidente Donald Trump tá guiando o presidente dos Estados Unidos, não jogou uma bomba nuclear no Brasil. Ainda. Ou seja, agora você tem efetivamente, não é a primeira fala que os Bolsonaro utilizam termo bomba nuclear para se referir numa ação que eles estão estimulando contra o Brasil. Flávio Bolsonaro já fez uma fala dessa, estabelecendo uma analogia com o que aconteceu no Japão, tá? Hiroshima e Nagasaki. Ele foi baixo e sujo nesse nível, né? E agora o Eduardo Bolsonaro fazendo lobby aberto para que uma nação estrangeira utilize artefato nuclear contra o seu próprio povo. Ó. Vamos dar uma olhada, a gente tem uma lei, o que diz respeito ao funcionamento do Estado Democrático de Direito no Brasil e eventuais atentados contra a soberania nacional. Sato, vamos dar uma olhada nisso? Aí, ó, tá bom? Essa aí é a lei número 14.197 de 2021. Vocês sabem quem sancionou isso aí, não é? Substituindo uma lei anterior que, se eu não me engano, era de 1983. Não tenho certeza de cabeça assim, mas acho que esse é o caso. Olha só, pode passar, Sato, para a próxima. Olha o que diz essa lei 14.197, tá? Dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, dos crimes contra a soberania nacional, negociar com governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo, pena, reclusão de 3 a 8 anos. Volta lá para o tweet do Eduardo Bolsonaro. Vocês acham que isso caracteriza incitar uma nação estrangeira num ato de guerra contra o Brasil ou não? O cara tá marcando, ele é um parlamentar eleito, teve uma votação expressiva, diga-se de passagem, ele pede para se licenciar, vai lamber a bota dos gringos e começa a soltar publicações na rede social dele, estimulando que o presidente estadunidense utilize força nuclear contra o próprio povo dele. Caracteriza? Se enquadra na tipificação que eu acabei de mostrar para vocês ou não? Porque se não se enquadra, faz o menor sentido ter qualquer tipo de lei dessa natureza no Brasil, tá? E aí, o Trump continua insistindo. Ele continua dobrando a aposta e ele vem insistentemente tocando nisso aí. Aqui, ó. Trump envia carta a Bolsonaro e diz que vai acompanhar de perto situação do Brasil. Você pode acompanhar de perto, você pode acompanhar de longe, você pode sentar no alambrado, você pode ir para o banheiro do estádio, o problema é seu. O Trump não é sequer um sujeito de direito na nossa ordem jurídica. Não tem função nenhuma, pouco importa de onde ele vai acompanhar ou qual é a opinião dele a respeito do tema, tá bom? Então, diz ele, esse julgamento deve terminar imediatamente, você foi um líder altamente respeitado e forte, mentira, não é o caso, tá bom?
Então, eu só quis trazer isso para vocês porque eu quero mostrar, essa carta foi, acho que ontem, tá? O Trump soltou essa outra carta. E aí o Bolsonaro respondeu, vamos dar uma olhada, Sato, você tem aí o VT na agulha pra gente dar uma olhada na resposta do Jair Bolsonaro, por favor, solta. Prezado presidente Donald Trump, recebi com muita alegria a sua carta pessoal interessada à minha pessoa. Nela, a sua preocupação com a liberdade de expressão. E também no tocante ao meu julgamento. Estou sendo julgado por um golpe de Estado, dado num domingo, sem tropa, sem armas, com a minha presença nos Estados Unidos. Algo completamente incrível. Um crime inexistente. Querem, na verdade, me alijar do processo político. Alijar a maior liderança de direita da América do Sul. E entendo que eleições sem oposição, e sim, é um golpe. E quero ler aqui o último parágrafo da carta de Vossa Excelência. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo. Pare de atacar os opositores políticos e acabe com esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto. Mas aí, presidente Trump, muito obrigado pela carta. Conte com a minha eterna gratidão. Muito obrigado. A vassalagem, né? A forma como ele se conduz quando ele está falando com o Trump, falta pouco ele se treme ali em deferência ao Donald Trump. É um negócio sem precedente. Assim, não, talvez alguns outros presidentes de direita foram sabujos, a gente sabe disso, tem uma foto clássica do Bill Clinton com a mão nas costas do FHC. Ok, agora, nesse nível, o que o Bolsonaro faz no sentido de lamber a bota do Donald Trump é algo tranquilamente sem precedente na história da nossa diplomacia. Não existe nada parecido com isso. Bom, o nível da argumentação dele denota que eles estão absolutamente desesperados, porque continuar insistindo com essa conversa de que eu não estava lá no dia 8 de janeiro, isso já foi exaustivamente explicado. O golpe não começou no dia 8 de janeiro, aquilo ali foi a consequência final de um processo e de um plano que foi minuciosamente orquestrado pelo Jair Bolsonaro e os seus asseclas ao longo dos anos. Teve tentativa de jogar ônibus em chamas em cima de ponte do Distrito Federal. Você teve invasão da PF, tentativa de invasão da PF quando da diplomação do Lula. Você teve invasão e quebra-quebra no Congresso Nacional no 8 de janeiro. Você teve terroristas bolsonaristas, George Washington armado até os dentes, tentando explodir artefato em área federal, no aeroporto, na véspera do Natal. Gente, isso teria matado muita gente. Dezenas, talvez centenas de pessoas, incluindo mulheres, crianças e tal. Então, assim, são terroristas, efetivamente tentaram dar um golpe de Estado, falharam miseravelmente porque falham em tudo que se propõem a fazer e agora estão se vendo às voltas com as consequências do crime cometido. Não tem absolutamente nada a ver com o governo brasileiro, que o governo brasileiro mude de rumo. O que está em curso é um julgamento. Isso tem a ver com o sistema de justiça nacional, tem a ver com a Corte Constitucional do país. Não tem absolutamente nada a ver com o governo brasileiro. Então, esse nível de argumentação, cada vez que o Bolsonaro abre a boca com esse nível de argumento e com essa linha discursiva, só deixa mais claro o quão comprometido ele está nesse processo e o quão desesperado e sem saída ele está para tentar defender, tentar argumentar de uma maneira minimamente mais decente e razoável, tá? E aí, a gente tem outro VT, Sato, que eu separei, não lembro agora de cabeça, acho que é isso, né? VT no... vamos mostrar, antes de entrar nisso aqui da pesquisa, vamos mostrar, tem mais um VT que vai ao encontro disso que eu estou colocando para vocês, que o Eduardo Bolsonaro faz outra fala nesse sentido. Vamos dar uma olhada, Sato, boa? Vamos colocar. Está muito mais fácil o Brasil fazer uma... Vamos lá, para usar a frase do Alexandre, está muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá
Deus quiser chegará em breve, né? Do que vocês serem recebidos com o Alckmin nos Estados Unidos. É muito mais fácil um porta-aviões estadunidense chegar no Lago Paranoá, em Brasília, e que em breve, se Deus quiser, chegará. Não tem nada mais explícito do que isso. A prisão desse cara precisa ser decretada, lista da Interpol, sei lá, não sou operador do direito, muito menos jurista, formulador de doutrina, mas me parece que o cara está explicitamente clamando por uma invasão estrangeira, pelo uso de arma nuclear contra o Brasil. Vai ficar por isso mesmo? Os caras não vão ter que responder juridicamente por esse tipo de crime, de fala criminosa? Bom, vamos aqui para o motivo do desespero dessa gente. Isso aqui é do Estadão, de novo não é do Grama cubano, ou de um jornal minimamente progressista, é do Estadão. Lula lidera todos os cenários para 2026, diz pesquisa Genial Quest. Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro foram testados contra o petista, que tem vantagem de 11, 17 e 16 pontos percentuais, nos respectivos cenários, tá? Então esse texto é da colega Karina Ferreira, tudo isso está publicado no Estadão e isso também ajuda a explicar boa parte do desespero, porque estão se vendo sem alternativa. Os caras estão vendo que, estava organizando uma saída ali com o Tarcísio, que o Eduardo também quer para ele, você tem outros bolsonaristas que estão disputando esse espaço, verdade que com menor eficácia, o Ratinho Júnior, a despeito do sistema de comunicação que o pai opera, me parece que tem menos a projeção e competitividade nesse sentido. Zema, não preciso falar muito mais para vocês. Tarcísio é de fato o nome e também tomou uma pancada muito significativa com essa última jogada do Trump, porque é indefensável, é o que eu disse. Independentemente de onde você esteja no espectro político ideológico, não tem, enquanto parlamentar, enquanto figura pública, enquanto jornalista, enquanto comunicador, o que quer que seja, defender a agressão gratuita de uma nação estrangeira contra o seu próprio povo. Aí não dá, cara, a não ser que você seja um bolsonarista fundamentalista absolutamente tresloucado desse. Caso contrário, não tem como defender isso. É muito difícil, né? E aí, gente, eu separei nesses 2 minutos finais aqui um negócio que eu vou pedir para que vocês acompanhem, que é esse caso do Epstein. Tá? E a coisa tá pegando pro Donald Trump lá fora. Tá? Tem um desgaste do mundo MAGA com o Donald Trump, porque o Trump prometeu abrir o que seria uma lista de clientes do Epstein, que, como vocês sabem, é um notório pedófilo, abusador sexual, foi condenado, morreu nos Estados Unidos, a versão oficial dá conta de suicídio. E aí, né, depois que sai a briga entre o Musk e o Trump diz que o próprio Trump e figuras como Steve Bannon estariam nessa lista do Epstein, e a Pam Bondi, que é a procuradora-geral dos Estados Unidos, diz que já estava para soltar o material, volta atrás, começa a dizer que não tem material nenhum e que é para deixar quieto essa história. Então tudo isso está em curso nesse momento e existe um desgaste. O próprio Bannon disse que, olha, se a gente perder 10% do movimento MAGA, a gente perde 40 assentos no midterm elections, que são as eleições de meio termo ano que vem nos Estados Unidos. Então isso está preocupando demais. Gente, minuto final, eu quero pedir para vocês aqui, assinem o manifesto Somos 99%. Estamos chegando em 420 mil assinaturas e esse é um baita movimento que está dando o que falar. Assine, leia o manifesto, trave contato, entre em contato com aquilo que o texto do manifesto do Somos 99%
propõe, tá bom? Além disso, gente, a gente tem o quê? ICL Eterno, que é uma bomba. Vem bomba por aí. ICL Eterno trará as novidades mais revolucionárias que o ICL já apresentou desde o começo das nossas atividades, tá? Então, vocês não podem perder, tá aí, entra agora, ó, despertaicl.com.br, entra agora enquanto você espera o começo do N1, porque tem muita coisa que vocês vão ficar assim absolutamente boquiabertos com o que o Edu Moreira vai apresentar nessa ocasião do ICL Eterno. É uma pancada. 27 de julho, 20 horas, inscreva-se já para participar, tá bom? Gente, com isso eu encerro o Desperta ICL de hoje. Vocês ficam agora com o ICL Notícias, primeira edição. Beijo grande para vocês, bom fim de semana, aproveitem, até segunda-feira, tchau, tchau. O ICL foi o único veículo de imprensa monitorado e perseguido pela ABIN paralela de Jair Bolsonaro. Nas mais de 1000 páginas do relatório da Polícia Federal, só o ICL aparece como veículo de imprensa. O motivo, todos vocês sabem. O jornalismo independente, que não tem patrocínio, nem verba de empresas nem de governo, e fala o que tem que ser falado. Eles tentaram destruir o ICL, mas eles não conseguiram. Agora, o pior para eles ficou guardado para depois. Mais especificamente para o dia 27 de julho. É nesse dia que eu vou anunciar as novidades mais revolucionárias da história do ICL. O início de um novo capítulo do ICL. E se o ICL já tirava o sono dessas pessoas antes, depois do dia 27, elas vão ver o tamanho do problema que elas compraram.